Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje eu quero falar para vocês sobre a missão dos apóstolos depois da ida de Jesus para o céu. Vocês podem pegar a Bíblia e vocês vão lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. E o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 16. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Tem Jesus ordenando os apóstolos a fazer essa missão. E eles começam depois da ascensão de Jesus ao céu. Aqui vou começar por Pedro. Eu vou falar do trabalho de cada um deles. São Pedro começou a evangelizar em Jerusalém, Antioquia e Roma. Santo André evangelizou na Galileia, Sítia, Etiópia, Trácia e especialmente na Grécia. Lá formou comunidade cristã na Acaia, que se tornou modelo para as outras comunidades. São Tiago, filho de Zebedeu, evangelizou diversos lugares, incluindo a Judéia e a Península Ibérica e Espanha. São João Apóstolo evangelizou na Ásia Menor, com destaque para a cidade de Éfeso. São Filipe evangelizou em várias regiões, incluindo Samaria, Etiópia, Ásia Menor. E São Bartolomeu evangelizou em diversas regiões do Oriente, incluindo a Índia, Mesopotâmia, Armênia e até mesmo em outros lugares como a Licônia e a Etiópia. São Tomé evangelizou na Síria, Édessa, Babilônia e depois na Índia. E São Mateus evangelizou principalmente na região da Arábia e Pérsia e na Etiópia. São Tiago, filho de Alfeu, evangelizou na Palestina, sudoeste da região, e Egito e Espanha. São Tadeu evangelizou na Galileia, Samaria, Síria, Armênia e Mesopotâmia Central e Iraque e Pérsia. São Simão o Zelota evangelizou no Egito, Mesopotâmia, Pérsia, da África e outras áreas. São Matias, que para quem não conhece, São Matias ocupou o lugar de Judas, né? No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos tem a eleição de São Matias para substituir o lugar de Judas. São Matias evangelizou na Judéia, na Capadócia e depois na Etiópia. Bom, gente, eu estou passando isso para vocês terem um conhecimento do crescimento da Igreja de Jesus, que foi criada pelo próprio Cristo e entregue aos apóstolos. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. A única igreja que existe dentro da Bíblia é só essa igreja, não existe outra. Bom, e eu não contei aqui Marcos, Lucas, Paulo, né, que já foi confirmado na fé por Pedro. Porque quando surgiu
Marcos, Lucas e Paulo, a igreja já existia. Provável tanto que Paulo, quando ele é preso, ele vai perseguir os cristãos. Ou seja, ele persegue a igreja. Tá? A igreja já existia. Aí ele vai buscar cristão para ser preso, ele vai prender. E é a hora que ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho. Tá? E depois ele fica cego. Depois disso, Jesus manda Ananias ir lá para recuperar as vistas dele e impor as mãos nele para ele receber o Espírito Santo. Depois desse encontro, ele vai em procura de Pedro. Ele fica uns dias lá com Pedro, né, que é onde ele é confirmado na fé, né, justamente pelos apóstolos. E tem os outros apóstolos, que eu não vou citar tudo que está na Bíblia, porque fica muito comprido, né, que foram tudo confirmado na fé por Pedro. E essa confirmação ela vem até hoje. Para a pessoa ser bispo, que no caso é um apóstolo, ele precisa da confirmação do Papa, tá? Ele precisa que o Papa confirme ele, ou seja, primeiro vem padre, primeiro vem o Papa, que é o chefe, o bispo e os padres. Os padres são ordenados pelos bispos, tá? E o bispo recebe a confirmação da fé do trabalho pelo Papa. E todos eles têm a imposição das mãos que recebe o Espírito Santo para ficar apto por esse trabalho, tá? E essa recepção do Espírito Santo vem através dos estudos da igreja. Depois que estuda, tem a confirmação com a imposição das mãos, dando autoridade para a pessoa ser padre, apóstolo e papa, tá? Essa é a linhagem da fé da igreja cristã de Jesus até hoje, tá? Que eu quero passar para vocês terem uma certeza. E a Bíblia ela é da Igreja Católica. Quando você vai ver quem escreveu a Bíblia foi os próprios apóstolos. Então foi pessoas da própria igreja que escreveram a Bíblia, tá? O Novo Testamento, o Antigo Testamento vem do tempo profético, né? Mas que tudo vem seguindo uma linhagem sozinha, porque o Antigo Testamento ele é do povo de Deus, o povo que obedecia a Deus, e Deus veio trazendo esse povo que tem a história no Antigo Testamento. E Moisés, que foi o profeta mais, que foi o ordenado a ir buscar esse povo no Egito. A Bíblia conta que ele foi a pessoa mais humilde diante de Deus, mais simples e humilde. Então Moisés passa para Josué, tem a imposição das mãos. Isso vem passando, todos os profetas recebem a imposição das mãos até chegar no próprio Cristo. E do próprio Cristo para os apóstolos, vem o trabalho da igreja continuando a imposição das mãos para receber o Espírito Santo. Então veja, não tem como ser apóstolo sem a imposição das mãos da Igreja Católica, tá? Então esse monte de igreja que existe aí não tem essa confirmação e não tem uma Bíblia verdadeira, que a Bíblia dessas outras crenças são cópia da Bíblia católica apostólica romana, que foi escrevida pelos apóstolos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu peço a vocês que divulguem os meus vídeos para aquelas pessoas que não têm conhecimento ainda, para conhecer a igreja. Nós precisamos conhecer a igreja de Cristo, senão nós não conseguimos ser católico, tá? Nós fica fácil das ondas levar. O que é as ondas? Os falsos profetas com as falsas profecias. Fica fácil para nos seduzir por falta de conhecimento, tá? Então vamos aprofundar nos estudos, vamos conhecer bem a igreja de Jesus, para nós não ser enganados. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.